Olá, prezado pastor e pastora, prezado da liderança de toda a IPI do Brasil. Bem-vindo ao primeiro fórum de revitalização de igrejas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É interessante de que há muitos anos atrás, séculos atrás, Deus levou o seu profeta Ezequiel, para um vale de ossos sequíssimos, como estou aqui neste cemitério, de ossos sequíssimos. E depois de apresentar esse vale de ossos sequíssimos, ele fez uma pergunta para o profeta, e ele disse para o profeta que este vale e esses ossos muito secos eram toda a casa de Israel, era o povo de Israel. O povo que estava exilado, o povo que estava escravo, um povo que estava sem vida, sem vitalidade. E ele fez a pergunta para este povo. E a pergunta é a seguinte: filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? Reviver estes ossos? Essa pergunta que Deus fez para o profeta, bem pode ser a pergunta para nós líderes das igrejas hoje, em pleno século XXI. Talvez a pergunta seria esta: poderão as igrejas locais da IPI do Brasil se revitalizarem? O profeta Ezequiel, lá no tempo dele, deu uma resposta. Nós, líderes, devemos dar a resposta hoje, em nosso tempo, como o profeta deu lá atrás. E eu creio que a sua presença aqui neste fórum hoje já é o começo dessa resposta para esse novo tempo para a IPI do Brasil. Deus abençoe sua vida, e a minha palestra, a minha fala, será sobre os fundamentos da revitalização. Eu quero começar contando uma história para ilustrar essa nossa palestra. No interior do Amazonas, o Marechal Rondon, com suas expedições há muitos anos atrás, teve muitas histórias e, resumidamente, há uma que diz o seguinte: numa região muito distante, lá do estado do Amazonas, eles chegaram numa localidade onde havia uma pequena tribo de índios. Na realidade, um velho cacique conseguiu ajuntar os remanescentes da sua tribo, da sua raça, e organizar ali uma aldeia. E ele se tornou o líder deles. E quando o Marechal Rondon chegou ali, juntamente com o Serviço de Proteção aos Índios, levando as benfeitorias, o progresso, algumas coisas para aquela região, aqueles povos, o velho cacique aceitou de bom grado tudo que eles estavam fazendo, os acolheu assim com muito entusiasmo e deu todo o apoio. E juntamente com os missionários salesianos, que tinham uma base ali naquela região, eles começaram juntos cooperar para a melhoria do povo. Uma das coisas importantes era desmanchar as malocas antigas e construir pequenas casinhas mais confortáveis e adequadas para o povo. E o velho cacique ficou animado, muito animado. E foi aceitando tudo e foi acolhendo, dando apoio e tudo mais. Quando chegou o momento de demolir, desmanchar a casa dele, a grande casa do cacique, do chefe, ele começou a protelar, deixar para depois, não queria, continua fazendo as outras coisas. E o funcionário federal, ele percebeu o jeito, a psicologia indígena, e respeitou e continuou fazendo as demais benfeitorias e foi deixando e não desmanchou a casa. Acontece que para o cacique Nicolau, aquela casa onde ele morava tinha um simbolismo muito forte. Ela simbolizava os encantos do passado, as tradições do seu povo e o prestígio da sua liderança. Então, desmanchar a casa, para ele, parecia-lhe um sacrilégio. E as coisas então continuaram, as outras benfeitorias, o tempo passou, mas até que chegou o ponto que tinha que fazer isso, desmanchar a casa. E, belo dia, o funcionário de proteção ao índio estava ali, o líder,
E ele passou perto da casa do Nicolau e olhou e viu que dentro da casa o velho cacique estava fazendo algumas coisas. E ele ficou admirado e foi conversar com ele para saber o que você estava fazendo, o que está acontecendo aí dentro da casa, o que você está fazendo. E ele ficou muito surpreso ao ver. E daqui a pouco eu quero contar para você o que estava acontecendo dentro dessa casa com o cacique Nicolau. Primeiro fundamento, liderança. Liderança disposta a conduzir mudanças. A liderança deve admitir que precisa de revitalização. É necessário rejeitar o status quo, o qual leva as pessoas à acomodação e também a uma zona de conforto. Igrejas precisam de líderes, líderes fortes e eficazes. Elas precisam de líderes apaixonados e que olham para o futuro com uma disposição de liderar mudanças. Mudar é difícil e requer líderes de confiança dentro da igreja, dispostos a avançar e liderar ao lado do pastor. Há uma diferença de confiança e popularidade como líder. Às vezes o pastor pode ser popular, mas não conquistou ainda o nível de confiança que os membros mais antigos têm. O pastor precisa dessas pessoas para ajudar a orientar a mudança. Não ocorrerá a revitalização numa igreja local se o pastor, pastora, juntamente com o conselho e toda a liderança não se posicionar e decidir por ela. Uma liderança que deseja revitalização, à semelhança do cacique Nicolau, tem que ter a coragem de abrir mão dos encantos do passado, realocar as tradições do povo e não ter medo, como liderança, de abrir mão do controle para o novo surgir e uma nova liderança também surgir dentro da igreja. E aqui é muito importante aquela afirmação de Ed Stetzer, que é um pastor muito envolvido e especializado nessa questão de igrejas locais. E ele escreveu um livro que chama As Igrejas que Voltaram. É sobre revitalização. Ele diz o seguinte: enquanto a dor de permanecer o mesmo não for maior do que a dor da mudança, nada mudará. Repito, enquanto a dor de permanecer o mesmo não for maior do que a dor das transformações e das mudanças, nada mudará. Por isso, eu digo para você e afirmo, tudo começa e termina com a liderança. Esse é o fundamento inicial para a revitalização de uma igreja local. Segundo fundamento, visão. Visão de algo melhor. Defina a visão, prezada liderança. As pessoas da igreja querem saber exatamente como será o futuro, mas é importante esclarecer para elas o futuro de tal modo e a tal ponto que elas vão se empolgar e não vão resistir e vão estar contando uns aos outros sobre isso. Na realidade, o povo da igreja quer colaborar com a liderança da igreja para uma missão, para uma visão grande, audaciosa, emocionante e inspiradora. E aqui é importante pontuar de que o prédio do templo não é a visão. O culto não é a visão. A pregação não é a visão. Tudo isso pode ajudar a mover a igreja em direção à visão, mas não é a visão. Liderança, informe o seu povo como que a vida das pessoas mudarão, como que a comunidade ao redor mudará, como que a região e o mundo mudarão. Deem às pessoas algo para se empolgar. Defina a visão. E aqui eu quero trazer a história de um rapaz que estava procurando rumo para a sua vida. Ele estava indeciso quanto à profissão, tinha tomado algumas decisões, estava em dúvidas e ele queria encontrar rumo porque ele realmente estava muito perdido. Resolveu então procurar um mestre da floresta, era um homem sábio, que certamente poderia ajudá-lo. Um amigo lhe ajudou a encontrar o caminho, ele encheu de coragem e foi lá para a floresta. Chegando lá, encontrou o mestre e disse: mestre,
estudei na melhor universidade, fiz especialização, sou fluente em 2 idiomas, estou sempre me aperfeiçoando, mas eu não sei o que eu quero da minha vida, eu preciso achar o meu rumo. O mestre compreendeu a preocupação e a ansiedade do rapaz. No mesmo instante, entrou na sua cabana e, após retornar, trouxe em suas mãos um machado, belo machado. Ele era feito de metal nobre, estava muito afiado. Tinha um cabo entalhado na melhor madeira e todo revestido com couro de búfalo. Entregou o machado para o rapaz e disse o seguinte: entre na floresta e só volte para cá quando souber a resposta às dúvidas que te trouxeram aqui. O jovem obedeceu, ansioso para encontrar a solução do seu problema, desapareceu entre as árvores. Foi embora. Não se passou meia hora e ele reapareceu diante da cabana do mestre. Estava revoltado com o sábio homem. O machado, ele reclamou, era inútil, não o havia ajudado a encontrar seu rumo. Sem perder a calma, o sábio perguntou ao jovem: mas o que você queria mesmo? E ele, mais indignado ainda, respondeu praticamente aos gritos: eu lhe disse o que quero, achar o meu rumo. Paciente, o mestre pediu que o rapaz se acalmasse, chamou um dos seus aprendizes e entregou-lhe o mesmo machado, recomendando que fosse até a floresta e só voltasse depois de encontrar aquilo que ele queria. Assim aconteceu. O aprendiz pegou o machado, entrou na mata cerrada e algumas horas depois voltou trazendo 2 pinheiros nas costas. O mestre perguntou ao aprendiz: o que você queria quando foi à mata? E o aprendiz respondeu: como o senhor não me disse o que eu deveria fazer, decidi que traria os pinheiros para plantar na entrada da cabana. Então eu segui na direção das árvores, cortei as 2 mudas mais bonitas que eu encontrei e as trouxe. O rapaz, ouvindo tudo, ficou muito mais irritado, pois continuava sem entender o sentido daquela prova. Então perguntou ao mestre o que uma atividade como aquela tão banal, decorar a cabana com pinheiros, tinha a ver com o problema que o tinha levado até ali. Ele precisava achar o seu rumo. O mestre, então, disse o seguinte para o rapaz: você tinha nas mãos o meu melhor machado. Mas para alguém que não tem um objetivo, a melhor ferramenta não passa de um enfeite inútil. Meu aprendiz fez diferente. Ele se impôs um objetivo de buscar 2 pinheiros e achou o rumo que o levou até as árvores. Sem um objetivo, meu rapaz, não há rumo a seguir. Sem um objetivo, qualquer caminho fará com que você sempre volte ao início, ao ponto de partida, sem absolutamente nada nas mãos. E concluiu, olhando para o rapaz: ache primeiro o seu objetivo, depois encontrará o seu rumo. Esta é a lição muito importante, prezado pastor, prezado presbítero, presbítera, liderança das igrejas. Eu quero deixar aqui uma sugestão. Vocês devem encontrar um conceito ministerial para a igreja local. O que é isso? É o propósito, a identidade, o DNA, ou seja, a visão para a sua igreja. A vitalidade cresce em uma igreja local quando a liderança aplica um conceito de ministério que seja orientado pelo Espírito, baseado nas Escrituras e que possa conduzir a igreja por um bom período na sua caminhada, na sua missão. Como é que eu encontro um conceito ministerial? De modo prático, a liderança deve, juntamente com o povo, num processo de ir às Escrituras, de reflexão, trabalhando na elaboração de uma chamada filosofia ministerial, que nada mais, nada menos é do que uma definição bíblica da natureza e identidade da igreja. Ou seja, para que a igreja existe? Junto com o povo, descobrir isso e definir esse conceito ministerial. Por que é tão importante o conceito ministerial para a sua igreja local? Porque ele vai unir e conectar todas as atividades que estão dentro da igreja. E ele vai ajudar a terminar ministérios bons para ficar com os melhores.
há términos e novos começos, há ajustes, realocação. O conceito ministerial é esse gancho, esse anzol que puxa tudo dentro da igreja. O conceito ministerial dá rumo para a igreja, coopera para que a liderança tome decisões sábias e faça investimentos estratégicos, seja financeiro ou de recursos humanos. Por fim, o conceito ministerial vai evitar que a igreja defina como a sua missão a manutenção, a autopreservação, porque ela será uma igreja focada para fora e não para dentro. Isso vai mostrar, o conceito ministerial vai mostrar o caminho para esta igreja de como viver e fazer a missão de Deus para ela neste bairro, nesta cidade, aonde ela está plantada. Visão empolgante do futuro, fundamento essencial para a revitalização. Terceiro fundamento da revitalização de igrejas, ambiente de culto. Aqui não estou me referindo às estruturas externas, como reforma do templo, pintura, aparelhagem de som, iluminação, banheiros limpos, equipamentos musicais e de transmissão online de qualidade, ter canal nas plataformas de redes sociais, etc. Tudo isso é importante num outro momento. Estou falando neste momento de fundamentos. O ponto aqui é a comunicação. Um dos maiores obstáculos para as nossas igrejas de origem histórica, mais conservadora, é a comunicação. Nós estamos em pleno século XXI, chamado época da pós-modernidade, todos os seus desdobramentos. E a grande questão aqui está no fato de que ela não está conseguindo fazer chegar aos ouvintes a preciosa mensagem da graça de Deus em Cristo. A gente tem falado somente para os alcançados, para os de dentro. A gente não consegue falar para os de fora. Há uma bela mensagem, todos reconhecem, a boa doutrina. Há um povo precisando, as pessoas estão com fome de espiritualidade, de Deus, estão buscando de todas as formas, mas nós não estamos conseguindo fazer essa comunicação. Parece que a igreja, ela está operando num sistema analógico e o mundo no mundo digital. A igreja está em AM, o mundo em FM, coisa mais ou menos assim, questão de comunicação, de decodificação. E o ambiente de culto é um dos pontos fundamentais onde a gente pode observar isso. E aqui eu quero destacar alguns temas fundamentais para a revitalização quando falamos de ambiente de culto. Primeiro, liturgia. Num país grande como o nosso, culturalmente tão variado, não tem como nossas igrejas terem maneiras de adorar do mesmo jeito, do mesmo modo. É necessário fazer uma exegese cultural onde a igreja está plantada, conhecer a cultura ao seu redor, o jeito do povo. E se Deus plantou a igreja ali e os levou ali, temos que ter a cara desse povo, temos que saber comunicar com esse povo. A mensagem não vai mudar, mas a embalagem tem que ser flexível. O culto semanal é o momento mais estratégico de uma igreja local. Momento onde a maioria das pessoas mais visitantes está presente. Não dá para perder essa oportunidade com amadorismo, falta de planejamento, e ficar costurando uma coxa de retalhos litúrgica. Movimentos do culto desconexo. Não respeita a cultura, não comunica dentro do ambiente em que as pessoas entendem. A liturgia é uma expressão da teologia da igreja. Então, nós precisamos dar muito atenção sobre essa questão litúrgica, a maneira de adorar a Deus aonde a igreja está. Uma segunda coisa a ser avaliada é a pregação. O púlpito é fundamental na revitalização. Lembre-se de que Deus pediu ao profeta Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. O profeta fala, o profeta comunica. Então Deus falou, fala para esse povo a palavra. Então,
Púlpito, pregação, ensino, educação cristã é fundamental na revitalização, discipulado. Temos que pregar para a transformação de vidas e não apenas para a informação de dados. Então, pastores, pregadores, nós precisamos estar atentos que no pleno século XXI, para a revitalização, no ambiente de culto, o modo de pregar, o jeito de pregar precisa ser revisto. A homilética tem que ser revista. Tem que rever a linguagem, o jeito de falar, o jeito de entregar. A questão dos recursos tecnológicos, entender o cidadão do século XXI, o mundo online, a tecnologia, a internet, esse mundo de comunicação, de informação, e nós precisamos saber como conectar a boa doutrina com este povo, com essa comunicação. E a pregação é importante. Ora, uma terceira coisa importante relacionada com essas duas é o evangelho. Muitos líderes estão fazendo questionamentos hoje, já ouvi pessoalmente isso, a seguinte reflexão: onde estão as conversões genuínas? Onde e cadê a transformação na vida das pessoas que frequentam as igrejas? Ora, se o evangelho é o poder de Deus para a salvação, então a conclusão é que se não há transformação, não há conversão, mas o evangelho é o poder de Deus para a transformação, a conclusão lógica é que o evangelho não está sendo pregado nos púlpitos, não está sendo apresentado na educação cristã, no discipulado. A centralidade da pregação do evangelho é indispensável para a revitalização da igreja, porque o evangelho é Cristo e Cristo é vida. E ele prometeu trazer vida em abundância. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a centralidade do evangelho, o modo de pregar e uma liturgia. Isso é ambiente de culto, para comunicar com as pessoas do século XXI. Minha mãe, crente maravilhosa, exemplo de vida, tem 92 anos. E já há alguns anos que ela está com Alzheimer. E é muito interessante. Ela não consegue mais lembrar, os filhos são seus irmãos, ela sempre quer voltar para a casa do pai, ela sempre quer voltar para trás, e ela não consegue mais conectar com o presente, ela não consegue mais entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, quando eu encontro por telefone ou pessoalmente, depois de algum tempo, percebendo tudo isso, essa dificuldade, ela não consegue comunicar porque ela não consegue lembrar e completar as frases. Então, o que eu faço? Minhas irmãs também, a gente começa a cantar os velhos hinos. E quando a gente começa a cantar os hinos, ela entra e canta todo decore salteado, ela sabe. E ela fica feliz. Eu faço uma brincadeira de citar versos. Eu começo citando um versículo e ela completa o versículo. Outro versículo e ela completa, um atrás do outro. E ela então começa, palavra de Deus, e a gente vai fazendo um culto doméstico. Ela se conecta com o passado. Aí ela vai. Mas ela não consegue se conectar com o presente. Igrejas têm os mesmos sintomas de Alzheimer. Vive no passado. Não consegue conectar com o presente. E o culto, esse ambiente de culto, onde uma liturgia, uma pregação e a centralidade do evangelho é a maneira que nós temos que nos preocupar para comunicar a preciosa mensagem do amor de Deus ao homem do século XXI. Quarto fundamento é a ação. Isso mesmo, ação. Prezados líderes, chegará um ponto em que sua única decisão é revitalizar a igreja ou simplesmente aceitar o que vier. Você, pastor, provavelmente tem alguns líderes fiéis. E eles provavelmente são ótimas pessoas. Mas talvez eles nunca aceitarão totalmente as alterações necessárias até que você o faça. Você precisa de algumas pessoas já estabelecidas na igreja, que amam a igreja mais do que a sua própria agenda pessoal. Tome uma decisão hoje que o declínio da igreja não é uma opção. Compreenda o fato de que a mudança deve ocorrer na vida de todos, mas especialmente na sua vida, pastor.
na sua vida pastora, na sua vida presbítera, na sua vida presbítero, se vocês quiserem ver o navio dar a volta. Claro, não estou advogando que a gente substitua Deus, Ele ainda está no controle e devemos continuar confiando nele. Mas temos que ser realistas. Um projeto de revitalização e um processo de revitalização, normalmente, pela experiência, dura de 7 a 10 anos, não menos do que isso. Algumas igrejas poderão escolher não mudar. Alguns pastores poderão ser dispensados. Talvez algumas igrejas poderão se tornar uma igreja herdada, adotada. Mas não deixe que a dor da mudança impeça você, pastor, pastora, presbítero, presbítera, de assumir a sua responsabilidade de liderá-la. Seja aquele, seja aquela que faça o que for preciso, sem pecar e nem comprometer as suas convicções. E aqui eu lembro da história de Ulisses, da Odisseia de Homero, aquele guerreiro com seu navio cheio de soldados e guerreiros que viajaram por 20 anos em suas jornadas de lutas e de guerras, estava voltando já para casa e havia um pedaço do mar estreito. E ele tinha que enfrentar 2 desafios, tinha que escolher. De um lado havia um redemoinho enorme, que estava sugando para o fundo do mar quem se aproximasse daquele pedaço do oceano. Do outro, havia um monstro de 6 cabeças, um titã. Então, era um pedaço estreito com esses 2 desafios. E ele corria o risco de se aproximar do redemoinho e ser todos mortos no fundo do mar. Ou se aproximar mais do monstro e lutar com o monstro, sabendo que poderia perder alguns soldados, mas tinha a opção de avançar. A igreja do século XXI está diante dessa mesma encruzilhada, desse pedaço de mar estreito. Podemos nos aproximar desse redemoinho da irrelevância, sermos chupados pelo mar da história, sermos jogados no esquecimento e levar nossa igreja para a morte. Fechar as portas do templo. Nesse processo, deixar de ser igreja, ser organização, uma congregação, depois a congregação é local, presbiterial, quem cuida, quem não cuida, aquela coisa toda, tal, até que fecha. Ou a gente se aproxima do monstro, a cultura do século XXI, o problema da comunicação, a falta de dinheiro, a dificuldade de nova liderança, essas cabeças todas e outras mais. Talvez o nosso monstro tenha mais do que 6 cabeças. Mas, como líder, você deve optar de lutar com esse monstro. Podemos perder algumas coisas? Certeza, podemos e iremos. Mas é a única opção de conseguir passar esse estreito e de sair vivo do outro lado e revitalizar a igreja. Então eu quero deixar esse desafio para você, pastor, pastora, presbítero, presbítera, liderança da IPI do Brasil. Não tenha medo, vai para cima do monstro, porque é a única maneira de nós revitalizarmos as nossas igrejas locais. Não ter medo. O Senhor está conosco. Liderança. 4º fundamento. Ação. Faixa de capitão no braço e vão bater pênalti. E Deus vai ajudar. Voltemos ao velho cacique indígena Nicolau. O delegado do governo de proteção aos índios, então, queria saber o que estava acontecendo dentro da casa do velho indígena. Ele viu que Nicolau estava fazendo escavações dentro da sua maloca. E ele perguntou: Nicolau, o que você está fazendo? E o velho cacique disse: olha, não fale para ninguém o que você está vendo aqui. Eu estou fazendo aqui dentro uma nova casa. E quando ela estiver pronta, eu vou desmanchar a maloca e olha,
O povo vai se surpreender com a minha nova casa, mas por enquanto não fala para ninguém, guarda segredo. De fato, quando a casa dentro da maloca ficou pronta, o chefe Nicolau desmanchou a maloca antiga e o povo ficou todo admirado de ver aquela casa bonita, nova, toda cheia de beleza que surgiu de dentro da antiga maloca. Irmãos e irmãs, prezados líderes da IPI do Brasil, nós estamos chegando ao final desta reflexão e essa história vai nos dar duas grandes lições. A primeira grande lição que nós tiramos dessa história é de que liderança é importantíssimo. A revitalização da igreja passa pela liderança. É necessário tomar postura, posição. E a questão não é se nós vamos correr riscos, mas uma liderança que escolha correr os riscos certos. Essa é a primeira grande lição dessa história. A liderança tem que correr o risco e tem que perseverantemente aceitar e organizar o processo de mudança e revitalização. A segunda lição dessa história é o princípio da renovação espiritual. Por todas as escrituras, toda a renovação espiritual surge de dentro do coração. É por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo começa no coração. A renovação espiritual, a devoção, a consagração, a dedicação e revitalização só é possível quando cada um de nós, pastor, pastora, presbítero, presbítera e os membros da igreja tiverem uma renovação, um despertamento, um reavivamento espiritual na vida com Deus. Olhando para esse cemitério, simbolizando o Vale dos Ossos Secos, nós voltamos para Ezequiel. Porque Deus falou para o seu profeta: profetiza sobre estes ossos secos, fala a minha palavra. E ele falou, e a promessa de Deus: eu vou abrir as sepulturas e vou levar meu povo de volta para a terra. E quando eles estiverem vivos novamente, eu porei neles o meu espírito. O princípio da renovação espiritual. Por isso, para vermos igrejas revitalizadas, nós precisamos de uma liderança espiritualmente renovada que vai alcançando cada pessoa de cada comunidade local. E aqui eu relembro e encerro a minha fala com os irmãos neste momento. A famosa e inspiradora frase de João Calvino, quando ele ora dizendo: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. O meu coração eu te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Vem, Espírito Divino, vem, Espírito Divino, vem, Espírito Divino, e sopra sobre nós, IPI do Brasil. Amém.